Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilhoso podermos juntos celebrar a ressurreição, não? E saber que não é um mito e que também não é algo que aconteceu à parte de nós. Se Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele. Se com Ele morremos na sexta-feira. Eu dou graças a Deus por tudo que Ele faz entre nós, pela sua fidelidade. Quero também agradecer ao Senhor pela expressão de estímulo que Ele derrama sobre nossas vidas, através de vocês que valorizam um tempo como esse, os pastores que permaneceram, mesmo que um domingo seja um dia que nos puxe. Eu quase nunca saio da minha igreja no domingo. Tem que ser algo muito, muito, muito importante. E vejo muitos pastores aqui honrando a graça que está sendo derramada sobre nós. E cada um de vocês que pagam um preço, eu quero também, isso não é necessário, mas eu sinto o desejo de fazer, louvar a Deus pelas centenas de pessoas que servem desprendidamente nos bastidores de uma conferência como essa. É meio redundante chamá-los de voluntários, porque no reino de Deus não tem ninguém amarrado, então todo mundo é voluntário. Mas é verdade que alguns encarnam isso de uma maneira tão tremenda e sentem prazer em perdem as sessões, estão muitas vezes fazendo coisas paralelas para que tudo funcione bem aqui, gente que está desde a intercessão, orando o tempo todo, para que os céus se mantenham abertos, gente da recepção, da mídia e tudo mais. Isso é a igreja do Senhor. Não há um mais importante do que outro. Se eu tenho o privilégio de usar o microfone e pregar a palavra, e com todos esses holofotes aqui na minha cara, é porque tem gente nos bastidores, sem holofotes, fazendo o som, chegar não apenas até você, mas chegar às nações da terra. E tudo isso é o corpo de Cristo, a maravilha da graça. Nós que nem éramos povo, Ele nos fez um só por meio do sangue. E nós celebramos essa comunhão também. Amém? Queridos, muito rapidamente, antes de lhes entregar a palavra, eu quero dizer, eu vejo muitos pastores, líderes, talvez você seja um líder de ponta na sua igreja, o seu pastor não está aqui, você pode ser uma boa influência. Eu sou influenciado por muitos dos meus discípulos, e você pode ser uma boa influência, despertando o seu pastor para certas coisas. Nós temos servido a igreja brasileira em especial, além do nosso testemunho, dos nossos eventos, mas temos servido também com os nossos materiais. Esse livro é a mensagem que eu mais prego pelo Brasil. Já perdi as contas de em quantos púlpitos entreguei essa mensagem, as varas da multiplicação. Se você a recebeu e quer tê-la registrada, então há um livro e você pode levá-lo. Se você nunca ouviu essa mensagem, ela vai rasgar aquilo que limita a sua visão e vai lhe entregar de fato o que Deus espera da sua igreja. Esse livro aqui foi lançado também, é de minha autoria, por uma grande editora do Brasil, a Ragnos, A Arte da Relevância. Tem mensagens muito poderosas aqui, que eu queria muito que fossem impressas no seu coração. Só para que você tenha uma ideia, alguns dos capítulos que estão aqui são mensagens que o Senhor me deu. Ouse acreditar no que Deus diz a seu respeito. Lidere a si mesmo para influenciar outros. Faça do tempo seu parceiro e não um algoz. Não troque a relevância pelo apelo da evidência. Pavimente o seu caminho com lealdade e honra. Decida exagerar se o que você faz é para Deus. Considere o quanto vale e não o quanto custa. São apenas alguns dos capítulos desse livro que está à disposição de vocês aqui. E, entre muitas outras coisas, nós temos uma série de livros, são 6, que nós usamos em nossas escolas de crescimento. Todo líder dessa igreja, e nós temos aqui quase
800 pessoas liderando células, além dos que estão liderando outros ministérios e servindo. E todos eles passam por esse treinamento. Um pastor que não treina líderes bem treinados está a caminho da morte do seu ministério. Seu ministério não pode parar em você. E para formar líderes é preciso, em primeiro lugar, um testemunho, ser um espelho daquilo que nós cremos, para que eles possam ver a mensagem, mas é preciso também um bom conteúdo. Isso tem servido a muitas igrejas no Brasil, e se você não conhece esse material ou não considerou adotá-lo, eu peço que você pelo menos o conheça. Ele também está disponível ali no nosso lounge. Ok? Tem outros materiais lá, mas eu queria fazer referência especial a esses. Nessa manhã eu tenho uma palavra, eu fico maravilhado com a diversidade da graça de Deus, a multiforme graça de Deus. Então, vem aqui profetas, evangelistas, pastores, eu tenho um encargo de Deus de ensinar, e cada um da sua maneira, mas todos liberando a palavra que é viva e eficaz, e que dá um norte para a igreja. E quando nós nos reunimos para uma conferência como essa, que é focada em liderança, ainda que nós não anunciemos como uma conferência de liderança, na essência ela é, porque todo mundo que a gente espera que esteja aqui, ou é líder, ou vai ser. Então, se você veio e não está à frente de nada no reino de Deus, o Ministério da Saúde adverte, você acaba de ser comissionado. Todos nós aqui somos chamados a ir à frente, a luz lidera, o sal salga, e liderar é servir através da influência. Então, é uma oportunidade tremenda de nós sermos alargados, e ainda mais quando nos submetemos a um tema como o que o Espírito Santo nos deu, rompimento. Eu confesso para vocês que, ao ouvir de Deus rompimento, eu acabo criando uma expectativa de que Deus vai abrir o caminho diante de nós. Ou, no mínimo, que Ele vai nos dar forças para rasgar contra toda resistência. E sim, isso é parte da mensagem. Mas quase sempre nós temos a expectativa de que aquilo que é externo, aquilo que é circunstancial, aquilo que está na resistência de Satanás e até mesmo das pessoas, seja finalmente debelado pelo poder de Deus. E aí nos expomos à palavra, como temos feito aqui desde a quinta-noite, e percebemos que, na maior parte do tempo, Deus está tratando com as resistências que há em nós. Não é só sobre romper contra o diabo, não é só sobre romper contra as ideologias satânicas, mas é, acima de tudo, romper contra a nossa carne, contra os sofismas que se estabelecem no nosso coração e acabam se tornando uma mentira com cara de verdade que nos prende e nos impede de viver o melhor de Deus. É nessa linha que eu tenho esta palavra para compartilhar com vocês, que é uma palavra de rompimento, sim, mas é uma palavra de confronto, é uma palavra de alinhamento. Eu queria que vocês buscassem em sua Bíblia, Êxodo capítulo 4, dos versículos 24 a 26. Êxodo 4, de 24 a 26, eu não tive o cuidado de enviar para o pessoal da mídia, os nossos midianitas, os textos, e também não vou ficar dependendo ali da correria deles para colocá-los, até porque às vezes as traduções são diferentes, eu estou vendo ali que já tem, mas eu queria mesmo que você acompanhasse, são 3 versículos, e tudo que eu vou falar está baseado neles. Êxodo capítulo 4, de 24 a 26. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Sei lá, pausa. É isso mesmo que está escrito? Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora,
pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Essa é a palavra. E eu sei que nós estamos diante de um dos textos mais enigmáticos da Bíblia, porque ver o Senhor logo após ter chamado Moisés, logo após tê-lo empoderado, ter colocado em suas mãos uma vara, na verdade a vara ele já tinha, mas na vara Deus pôs uma autoridade e o enviou ao Egito para libertar o seu povo. Então, depois de uma experiência tão transformadora, depois de um chamado tão claro, e Moisés está se dirigindo ao Egito, e no meio do caminho, Deus quer matá-lo. Você já deve ter se surpreendido com essa história. Como assim? Isso é um fato perturbador, vocês não acham? Bem, mas as ações e as palavras de Zípora, esposa de Moisés, que também são muito controversas, há várias linhas de interpretação sobre o que ela fez e o porquê fez, mas eu, vendo esse texto na palavra, fiquei muito desafiado a arriscar, a mergulhar nele. Eu vou propor algumas hipóteses para vocês, mas a mensagem certamente será inquestionável, porque ela tem respaldo do restante da Bíblia. Essa história chocante, Deus querendo matar um homem que ele acaba de chamar, na verdade, é uma mensagem sobre a seriedade de Deus e os custos de um ministério bem-sucedido. Essa história é uma parábola viva para todos nós, sobre a seriedade do ministério, a seriedade de Deus que nos chama a todos nós, e a seriedade de como nós devemos nos alinhar e cumprir o seu propósito. Mas é também uma mensagem de graça, porque o Deus que às vezes nos ameaça é também o Deus que nos dá oportunidades, como a que estamos tendo aqui nessa manhã, para corrigir. Esse episódio enigmático nos ensina coisas importantes, irmãos. Tanto para blindar o nosso chamado. Quantos aqui têm convicção de um chamado de Deus na sua vida? Levante a sua mão se você tem convicção de um chamado de Deus na sua vida. Se alguém não levantou a mão, talvez esteja começando na fé agora, não entendeu quase nada do Evangelho, mas a verdade é que todos temos um chamado de Deus em nossas vidas. E nós somos muitas vezes reunidos pela misericórdia de Deus ou confrontados de maneira pessoal para que nos blindemos, porque o fato de termos um chamado legítimo não é a garantia de que o cumpriremos com sucesso e cabalmente. Então essa palavra é para blindar o coração de muitos de nós aqui, mas eu acredito também que seja para tirar o chamado de alguns que está em risco. A linha de interpretação que eu vou seguir, você vai ver, não é a mais convencional. E aqui eu preciso dar um crédito. Poucos dias atrás eu estava numa reunião do Conselho de Pastores e um colega aqui da cidade, pastor Samuel, fez praticamente um estudo sobre a família de Zípora. E ele despertou a minha curiosidade ao falar certas coisas que não eram a minha perspectiva. Eu sempre pensei nessa mulher como um erro de Moisés, uma mulher cuxita. Aliás, era assim que a própria família de Moisés havia, os seus irmãos tinham críticas pesadas contra ele por ter se casado com uma midianita.
E então eu sempre pensei que essa mulher fosse um estorvo em sua vida, um erro de rota, e que até mesmo nessa ocasião ela faz a coisa certa com o coração errado. Mas ao ouvir um colega falando do pai, especialmente do pai de Zípora, Jetro ou Reuel, sacerdote de Midian, se abriu na minha mente a possibilidade de vê-la como uma mulher de Deus, ainda que não por vias oficiais. Ela não era uma israelita, era uma midianita. Os midianitas, de uma forma geral, eram um povo devoto a muitos deuses, mas eu, depois desse mergulho na palavra sobre uma outra perspectiva, eu fiquei convencido de que essa mulher era uma crente. E as mulheres crentes são muito importantes na nossa vida. Eu quero, olhando para esse episódio tão desconfortável, Deus querendo matar um homem que ele chamou, que ele recém chamou. É desconfortável, mas é uma realidade. Às vezes a coisa não é tão literal, embora sim, Deus mate pessoas, viu? O Deus do Antigo Testamento não se converteu depois da cruz. Ele é o mesmo Deus de graça e o mesmo Deus santo. Ele continua operando. Paulo, falando sobre o compromisso e a seriedade da Santa Ceia, ele diz, olha, há muitos entre vós que estão enfermos e outros que já dormem. Ou seja, morreu. Por quê? Porque não trataram com seriedade algo que deveria ser tratado com seriedade. Então, ainda que aconteça literalmente, eu tenho que admitir, e isso também me assusta, que muitos chamados morrem, embora tenham sido legitimamente gerados pelo Espírito Santo. Que ministérios que às vezes tocam nações e que se tornam, por um tempo, referência para multidões, morrem. Às vezes desaparecem do mapa, às vezes continuam com o seu CNPJ ativo, mas perderam completamente a sua autoridade, a sua força e a sua capacidade de representar legitimamente o Senhor. Porque algo aconteceu no meio do caminho que os desqualificou. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Ele dizia, eu preciso cuidar para que, depois de pregar a tanta gente, eu não seja desqualificado. Amados, se eu sou desqualificado como um pastor, se eu sou desqualificado como líder da minha casa, eu morri. Ainda que eu esteja perambulando por aí. Então, de novo, essa palavra é para blindar muitos corações, mas ela é também, quem sabe, para corrigir alguns corações. E o que essa história pode nos ensinar? Em primeiro lugar, querido, e muito forte, é que um ministério legítimo é sustentado pela fidelidade. Diga comigo, um ministério legítimo é sustentado pela fidelidade. Eu volto a dizer, Moisés estava vindo de um encontro impactante com Deus, no qual o chamado lhe fora feito e a autoridade lhe fora liberada. Ele estava indo, enviado pelo Senhor para confrontar os poderes do Egito, não só os poderes humanos, mas principalmente os principados que atuavam naqueles céus. Entretanto, havia uma pendência a ser resolvida. Diga comigo, pendência. Havia uma pendência na vida e na família de Moisés. A circuncisão do seu filho. Moisés tinha um filho que se chamava Gerson, e não o havia circuncidado. E ao que parece, não tinha a intenção de fazê-lo. E parece que não há muita discussão sobre o porquê essa cena dramática ocorre, porque Deus queria matar Moisés, sem dúvida, por causa dessa pendência. E o que nós devemos entender disso
nós devemos entender que ter um chamado divino nunca deve ser entendido por nenhum de nós como ter carta branca para fazer as coisas à nossa maneira. Você pode ter um chamado legítimo e Deus pode ter planos maravilhosos acerca da sua vida. A sua história pode estar escrita pelo roteirista no livro, mas compete a você viver o script. Deus não tirou a sua responsabilidade e nem a minha. E eu preciso entender que o fato de ser chamado e, portanto, já ter previamente liberado sobre mim a autoridade de Deus, não me dá o direito de estabelecer os padrões. Os padrões já estão estabelecidos pelo Senhor. Então, a autoridade não dá a um líder a liberdade de estabelecer padrão. Na verdade, é o padrão que dá ao líder a autoridade para cumprir o chamado. Alguém está me entendendo? O que eu estou querendo dizer, amados, é, independente da dimensão do ministério e da liderança que Deus nos confiou, Moisés estava sendo enviado a uma nação, a milhões de pessoas, das quais ele seria o pastor e líder. Talvez você esteja à frente de um pequeno grupo, talvez você ainda esteja no contexto da sua casa, mas escute aqui, você não tem o direito de descartar aquilo que Deus estabeleceu como padrão, e você não tem o direito de acrescentar nada àquilo que Deus escreveu. Nós somos servos, somos despenseiros. Se nós não entendermos isso, nós vamos fazer a nossa maneira. E o problema é que às vezes parece que dá certo. Há muita gente que está aparentemente prosperando e fazendo coisas grandes, mas não da maneira de Deus. E essas pessoas estão acelerando para a tragédia, porque Deus não abre mão de ser o Senhor. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor das nossas vidas. Você conhece muito bem a história de Saul, e ela é um dos avisos na palavra. Saul foi chamado por Deus, o primeiro rei de Israel. O povo quis um rei, Deus escolheu um rei, e ele não errou. Mas aquele homem que no começo era humilde até demais, ao ponto de se esconder nas bagagens para não assumir o seu lugar, depois gostou do poder e achou que o poder lhe dava o direito de transgredir as regras e de estabelecer seu próprio padrão. E aquele que foi o primeiro rei escolhido se tornou o primeiro rei rejeitado. Em 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23, está escrito: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Uma sentença dada por um profeta que, por seu apego e afeto, estava até tardando, e Deus diz: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado? Mas por que Deus rejeitou alguém a quem ele havia chamado? Porque Saul se tornara senhor do seu próprio chamado. Eu poderia explorar a história, mas eu creio que muitos de vocês a conhecem bem e sabem como, para manter a sua popularidade, ele foi transgredindo princípios e passando os pés pelas mãos. Deus o rejeitou. Você sabe qual é o meu maior temor? E todos os dias, de alguma maneira, eu sou alertado
sobre o risco que eu corro, é sobre de alguma forma perder o link com a verdade, de alguma maneira me converter aos resultados e me esquecer pelos resultados do processo que precisa ser santo. Todos nós queremos maravilhas no nosso ministério. Todos nós, pastores, queremos levantar uma igreja grande, influente, operosa. Mas as maravilhas, elas precisam ser precedidas pelo temor. A palavra santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É uma palavra eterna. Primeiro nos santificamos, primeiro nos alinhamos. Deus não está buscando pastores espertos. Digo, amados, há muita coisa que é eficiente e eficaz, mas que ofende ao Senhor. Deus não nos chamou para fazermos da igreja uma banca de negócios, como uma parte das igrejas se tornou. Deus não nos chamou para entregar o povo que está sob o nosso cuidado e liderança como moeda de troca política. Deus não nos deu a liberdade de manipular a igreja para interesses terrenos. Deus não nos deu nenhuma condição de rever a Bíblia, de atualizá-la, de adaptá-la aos tempos modernos. Não, a palavra é eterna e o que Ele espera dos seus filhos é que se submetam à palavra e à ética do reino de Deus, ainda que a ética da religião possa parecer mais eficaz para produzir resultados. Não invente, e não faça seleções. Não tire da Bíblia e dos conceitos do reino aquilo que de alguma forma lhe custa um preço. Foi o que Moisés estava fazendo, não sei bem por que motivo, mas não circuncidando seu filho, ele estava deixando de ser fiel. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo fala sobre isso. Portanto, irmãos, que todos nos considerem servos de Cristo. Servos de Cristo. Eu sei que há muita gente que é assim fissurada pelos títulos da religião e pelas glórias do homem, mas o que nós deveríamos buscar é ser conhecidos como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer dos servos, na outra tradução, dos despenseiros, daqueles que têm acesso às riquezas do reino para distribuí-las, o que se requer deles é que sejam fiéis. É uma exigência de Deus que você seja fiel. Então, tanto na forma como cumprimos o ministério, como na forma como nós administramos a nossa própria vida pessoal e família, nós somos chamados para andar na linha. E quando nós pisamos na linha, nós estamos sob ameaça. Eu acho muito interessante porque Deus sempre dá sinais quando não está se agradando de algo em nossa vida. Ele dá sinais, eu não sei se te deixa curioso, mas o texto que nós lemos diz que Moisés parou numa hospedaria e Deus procurou matá-lo, mas não matou. Se Deus quer matar alguém, Ele mata, você não acha? É só desligar a chave. A nossa vida depende dEle. E isso me sugere uma ameaça. Isso me sugere que Deus, de alguma forma, fez saber ao coração de Moisés que iria matá-lo, mas não matou. Porque embora a santidade de Deus exija a obediência radical, a misericórdia de Deus sempre nos dá chance de consertar. Então Deus procurou matá-lo, mas não matou.
E eu diria que há muitos chamados, há muitos ministérios, há muitas igrejas que estão sob ameaça. Mas Deus ainda não cumpriu a ameaça, porque Ele é tardio em irar-se e Ele dá oportunidades de arrependimento. Então a santidade de Deus costuma ser precedida pela misericórdia. E essa é a única explicação de nós estarmos ainda aqui. No Salmo 32, versículos 8 e 9, veja o que o Senhor diz: eu os instruirei e os ensinarei no caminho que vocês devem seguir. Eu os aconselharei e cuidarei de vocês. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Deus está dizendo: a minha palavra deveria bastar para vocês. Eu não preciso forçá-los a obedecer. Vocês não são cavalos e nem burros, vocês são meus servos. E o Deus que faz isso é um Deus que faz por misericórdia. Então eu quero que você guarde no seu coração: há uma forma de servir ao Senhor. Essa forma está explícita em sua palavra. Os homens criaram outros mecanismos, outros pensamentos. Os homens, como eu disse, tentam adaptar o que Deus disse aos apelos das suas gerações, mas nós fomos chamados para obedecer. Moisés não havia obedecido, e a circuncisão não era um detalhe. A circuncisão era a marca da aliança, era o sinal distintivo. Amados, se não for para termos um sinal distintivo diante dos povos do mundo, o que nós estamos fazendo? Parece que uma parte da igreja está se esforçando ao máximo para se parecer com o mundo, para não ser chocante e nem rejeitada. Mas o Senhor começa nos chamando para fora. Esse é o sentido de santificados, chamados para fora. E aquilo que nós somos e aquilo que nós produzimos na vida de quem nos segue precisa levar adiante essa marca distintiva, que não é a marca do legalismo, da religiosidade fria, mas é a marca da aliança, é a marca daqueles que decidiram morrer para si mesmos e viver para Cristo. O segundo recado que eu recebo no meu coração lendo essa história é que um ministério legítimo não pode ser cumprido sem que nós envolvamos nele a nossa família. Eu vou falar de novo. Você não tem condição de ser um ministro de Deus, um líder, se a sua família não está a reboque no chamado. Esse era o problema sobre certa ótica. Moisés achava que podia ser o líder de Israel sem trazer a sua casa para o padrão da fé. Ele achava que ele poderia liderar uma multidão e levá-la a cumprir a lei de Deus, mas que dentro da sua casa ele podia desprezar a lei. E eu estou vendo ministérios morrendo. Alguns deles, bem perto de mim, estão morrendo porque há um padrão para a igreja e há um padrão para a casa do pastor, para a casa do líder. E quando nós embarcamos nisso, nós entramos num lugar de risco. Porque ao desprezar a circuncisão, Moisés, na verdade, estava
ele estava quebrando absolutamente a lógica da aliança feita com Abraão, da qual ele era herdeiro, e o povo que ele lideraria também era herdeiro. Quando Deus chamou Abraão, em Gênesis capítulo 18, versículos 17 a 19, está escrito o seguinte: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordenasse aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então veja, aqui nós estamos na origem. Moisés e o seu chamado é um derivado dessa experiência do patriarca Abraão. E Deus está fazendo a promessa. Deus está dizendo: eu farei de Abraão uma grande nação, e através dessa nação abençoarei todas as nações da terra. Nós gostamos dessa parte. Nós queremos ser uma expressão pública de glória e até mesmo do reino de Deus. Todos nós queremos, de alguma maneira, ser instrumentos de coisas grandes. Mas a promessa tem uma condição. A Abraão foi ordenado que ele organizasse, foi dito que ele ordenasse os seus filhos e os seus descendentes após si, para que pudesse desfrutar da promessa. Eu vou dizer de novo o que eu acabo de afirmar, querido. Você não pode cumprir legitimamente o seu ministério se a sua família está em outra esfera. Na verdade, o meu ministério começa na minha casa. Eu acho que vocês estão entendendo a simbologia, não é? A circuncisão dos filhos era a marca da aliança. Eu não sei por que Moisés não circuncidou Gerson. Talvez por desdém, por displicência, por estar ocupado com outras coisas que ele considerasse mais importante. Mas o desdém também é infidelidade. Ou quem sabe Moisés, que viveu 40 anos no Egito, tenha se deixado influenciar demais pela cultura do Egito. E aqui sim corremos um risco, porque às vezes confundimos ser igrejas modernas, que precisamos ser, e nos tornamos igrejas mundanas, influenciadas pelos apelos da clientela do mundo. Talvez Moisés ainda tivesse um tanto de egípcio em si, embora ele tenha supostamente rejeitado essa identidade de filho da filha de Faraó. Meus amados, nós precisamos de muito discernimento. Eu diria que nós precisamos também de boas companhias. Tudo começa com discernimento, é a voz do Espírito Santo dentro de nós que nos guia, dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Mas às vezes a sabedoria de Deus está na multidão dos conselhos, em gente séria, gente ancorada no altar e na palavra, e que pode nos abrir os olhos, porque é muito fácil nós confundirmos. E nós construímos um ministério de movimento, mas sem glória. Quem passasse pelo deserto do Sinai, naquele dia em que Arão levantou um bezerro de ouro, quem passasse pelos arredores veria os brados de júbilo e as danças e a festa e a poeira levantando de um grande culto. E diria: tem um avivamento acontecendo ali, que igreja é essa? Mas tudo estava sendo feito em torno de um bezerro de ouro. A verdadeira presença de Deus
estava na solidão de um monte, onde o verdadeiro líder se curvava diante da santidade e esperava a lei do Senhor. Nós precisamos de discernimento para que as nossas igrejas, e aqui eu me refiro principalmente aos pastores, mas também aos demais que precisam ajudar os seus pastores. As nossas igrejas não podem se tornar obsoletas, ou seja, ter uma mensagem que não comunica com clareza a sua geração. Então, a linguagem da igreja precisa mudar de tempos em tempos para ser entendida. Mas a mensagem não. A mensagem não pode mudar. A mensagem é: todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a mensagem também diz que a fé sem obras é morta. A salvação redunda em fidelidade. Amém? Meu irmão, não se torne tão moderno ao ponto de se tornar mundano. Moisés talvez estivesse debaixo da influência dos padrões do Egito, ou quem sabe ele fosse apenas um pai sentimental, olhando para o filho e pensando que seria doloroso circuncidá-lo, então deixando para amanhã o que deveria ter sido feito ontem. Não importa, o fato é que ele estava em fidelidade. E a expectativa de Deus é que da boca e das atitudes de Moisés surgisse a declaração que o seu sucessor fez, debaixo de pressão. Lembra-se de Josué, servo de Moisés, discípulo de Moisés, que assumiu o seu lugar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que essa nação não esteja disposta a servir, ainda que esteja ficando fora de moda, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, Davi foi o grande rei de Israel, levou Israel ao seu apogeu, ele foi ungido diante de todo o povo, antes foi ungido diante da sua tribo, mas primeiro Davi foi ungido na sua casa, diante dos seus pais e dos seus irmãos. Ali na intimidade da sua casa nasceu a autoridade para que ele governasse sobre Israel. Você não pode ter um padrão para os outros e um padrão para a sua família. De novo, eu estou vendo ministérios acabando por causa disso. Eu estou vendo Deus matando ministérios que eu conheço por causa do duplo padrão. A casa do líder e a casa do povo. A casa do povo, exigência. A casa do líder, condescendência. Nós conhecemos as palavras de Paulo, estabelecendo padrão para a liderança, escrevendo a Timóteo, cujo ministério também envolvia levantar líderes na igreja. Em 1 Timóteo 3, 4 e 5, Paulo diz: ele, o líder, você, deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, porque é a gente que tem os filhos sujeitos, mas sem dignidade. Na base da tirania, não é sobre isso. Um líder lidera com o caráter de Cristo, a partir da sua casa. Posso ouvir um amém? Então, que os seus filhos sejam sujeitos a ele com toda a dignidade, pois é óbvio, irmão, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se alguém não sabe amar os seus filhos e a sua esposa, como vai se devotar à igreja? Tudo começa na nossa casa. E parece que Moisés ainda não tinha entendido isso. Deus queria matá-lo. Em terceiro lugar, vocês ainda estão comigo?
O ministério legítimo pode ser destruído pelas pendências. Diga pendências. Sabe, a procrastinação é mais perigosa do que nós costumamos pensar. A decisão de deixar para depois a solução do que está incomodando ou ofendendo ao Senhor é um fator de deterioração do nosso ministério, da nossa vida espiritual. E de novo eu quero lembrá-los que Deus não nos deixa perdidos nos nossos erros e enganos. Ele manda avisos. Em sua misericórdia, Ele manda avisos e Ele nos confronta. Você deve se lembrar de Jesus olhando para a arrogância infantil de Pedro e dizendo: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro está dizendo: o Senhor não me conhece. Mas quando Pedro finalmente se viu confrontado pela sua humanidade, não é um detalhe, o galo cantou. E ouvindo o canto do galo e olhando para Jesus, Pedro chorou amargamente. Benditos sejam os galos que cantam na nossa vida. Benditos sejam os avisos. Às vezes nós começamos a perceber que as coisas estão travando. Às vezes temos em nossa própria família ou saúde, seja emocional ou espiritual, nós temos indícios de que algo não está fluindo como deveria. E eu não estou aqui generalizando, essa não é a única fonte dos nossos perrengues, mas em tantas circunstâncias, Deus só está lhe dizendo: você escolheu um caminho de morte, volta atrás, chora, arrepende, realinha, para de adiar, cumpre aquilo que você tem que fazer. Em Hebreus capítulo 4, versículo 7, eu leio: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Às vezes nós achamos que a nossa imagem pública é suficiente, estamos conseguindo disfarçar bem, estamos projetando sobre as pessoas lá fora, ou na igreja, ou na célula, enfim, uma imagem de integridade. Mas nos bastidores da nossa vida, na nossa intimidade, existe rapina. E o Deus que tem olhos como chamas de fogo, em misericórdia, Ele nos manda alerta. Talvez eu seja o alerta de Deus, talvez para alguns aqui eu seja o galo cantando nessa manhã e dizendo: você tomou uma rota errada, você está negando o seu Senhor com esse comportamento, com essa ética, com essa forma de fazer as coisas. Chora o seu pecado e volta ao chamado. E somos benditos quando entendemos que o dia para realinhar, para voltar atrás, para fazer aquilo que inclusive pode ser dolorido, é hoje, não é amanhã. Hoje é o dia de Deus na nossa vida. A procrastinação é perigosa demais. Porque, amados, quando nós ouvimos os avisos de Deus e não reagimos, nós duplicamos a culpa. Duplicamos a culpa, porque já estamos ofendendo e Deus nos alerta e não agimos, duplicamos a culpa. Veja, em Apocalipse capítulo 2, Deus tem uma conversa com um pastor, com o anjo de uma igreja. Aliás, faço aqui um breve parêntese, só para você relaxar um pouquinho, e para lhe convidar para vir comigo à Turquia, em outubro desse ano, de 10 a 22 de outubro, nós vamos à Turquia. E por que a Turquia? Porque é na Turquia hoje que estavam as 7 igrejas do Apocalipse, e é naquela região da Ásia Menor, chamada antigamente de Ásia Menor, que muitas das histórias bíblicas e apostólicas aconteceram.
Então você é bem-vindo, se quiser vir comigo à Turquia em outubro. Depois eu posso te passar detalhes, você busca nas minhas redes sociais, aí, Danilo_Figueira, você vai encontrar o mapa da mina. Não do dinheiro, o dinheiro é seu, mas pelo menos você sabe como acessar essa experiência. Nós vamos mergulhar em loco na mensagem das 7 igrejas do Apocalipse, que é a mensagem de Deus para a sua igreja. E nessa mensagem, voltamos à palavra, pode parar de relaxar, ficar tenso de novo. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, ao pastor, ao mensageiro da igreja, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Veja, havia muitas virtudes nesse ministério e nessa igreja, mas no versículo 20 tem um no entanto. No entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender, por isso vou fazê-la adoecer. Veja, eu quero enfatizar o Deus que dá tempo. Quis matar Moisés, mas não matou. O que estava fazendo? Dando tempo. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. De novo, veja que em sua severidade, Deus continua sendo um Deus de graça e misericórdia. Ele não quer nos matar. Ele não quer que o nosso ministério morra, porque foi gerado por Ele para a sua glória. Mas Ele também não vai abrir concessões para que nós façamos as coisas à nossa maneira. Então, a procrastinação, esse adiamento das decisões, pode não apenas provocar um juízo de Deus contra nós, irmãos, quando não resolvemos o que Deus está cobrando, mas pode cauterizar o nosso coração. E, sabe, um coração cauterizado, um coração insensível, não vai chegar aonde Deus quer que ele chegue. Não é à toa que nas figuras bíblicas, a lepra é um símbolo, uma figura de pecado, não é? Porque a lepra, ela não apenas mutila e mata. A lepra, antes de mutilar e matar, ela tira a sensibilidade. Você sabia disso? A hanseníase. O primeiro sintoma, normalmente, da hanseníase é que a pessoa ela perde a sensibilidade nervosa. Então, uma pessoa que tem hanseníase e ela ainda não tem feridas no corpo, ela não tem marcas, mas ela pode colocar a mão no fogo e ela não vai sentir. Ela está sendo queimada e ela não vai sentir a dor. E é uma figura perfeita do pecado. Porque há muita gente brincando com fogo sem sentir a dor, porque perdeu a sensibilidade, porque insistiu no erro, e a voz de Deus foi diminuindo. Quando Paulo alerta, não apagueis o espírito, é sobre isso. Primeiro, não entristeçais o Espírito. Não entristeça o Espírito. Agora, se o Espírito está triste e você sente a tristeza de Deus, e a tristeza de Deus não gera morte. A tristeza que gera morte é a tristeza do mundo. A tristeza de Deus é dada para arrependimento. Quando você sente a tristeza de Deus e não responde com arrependimento, o Espírito vai se entristecendo e vai se apagando. E aí você vê, de repente, um homem como o fortão Sansão se levantando mais uma vez das suas loucuras e dizendo mais uma vez, Deus vai me respaldar.
E diz a Bíblia que não sabia Sansão que o Espírito Santo já havia se apartado dele. A insensibilidade chegou antes da morte. Em Efésios 4:18, Paulo está falando dos incrédulos, mas incrivelmente isso pode se encaixar na vida de muitos daqueles que foram chamados por Deus. Eles estão obscurecidos no entendimento. Efésios 4:18, estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Sim, Paulo aqui está falando literalmente dos não convertidos, mas eu tenho que admitir que a gente do altar vivendo assim, tendo perdido toda a sensibilidade. É por isso que o escritor aos Hebreus nos exorta, Hebreus 3:13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui estou eu cumprindo o que esse escritor manda, exortando você. Amém? Bem, se eu parasse aqui, ficaria apenas a mensagem do temor, do confronto. Mas essa história não termina na infidelidade de Moisés. Essa história me ensina também que um ministério ameaçado pode ser salvo, até mesmo por quem está em segundo plano. E para mim, essa é uma das mensagens mais fortes. Vejam, irmãos, e aqui eu corro o risco de propor uma interpretação que não é a mais convencional, mas Zípora, a esposa de Moisés, não era a autoridade principal daquela casa, e muito menos autoridade sobre Israel. Mas ela agiu como uma verdadeira ajudadora idônea. Mulheres, vocês foram criadas não para suprir a nossa solidão. Está certo que o Adão estava muito sozinho, procurando nos animais alguém que lhe correspondesse. Mas quando Deus criou da sua costela uma mulher, Ele disse, darei a ele uma ajudadora confiável, idônea. Não é uma vaca de presépio, não é uma pessoa sem voz e sem ação. Não, é uma auxiliadora, é uma cooperadora. As mulheres são muito importantes. Quando agem mal, ai meu Deus, andam pelo caminho de Eva e seduzem os seus maridos ao pecado, ou fazem pactos de infidelidade, como fez Safira lá já no Novo Testamento. Mas quando uma mulher tem discernimento e ela se posiciona, mesmo que o seu marido não esteja posicionado, ela pode salvar o seu casamento, ela pode salvar o ministério do seu marido, ela pode salvar uma igreja. Volto a dizer, Zípora não era a autoridade principal, mas ela percebeu, ela teve o discernimento, ela viu que Deus queria matá-lo. E é por isso que agora, depois de muito tempo tratando essa mulher aqui como uma pagã, estorvo, agora eu tenho que me consertar. Eu acho que ela é uma crente. Ainda que não esteja no padrão oficial, ela não é uma israelita. É uma curiosidade aqui, porque os midianitas são descendentes de Abraão. Midian era filho de Abraão com Quetura, a mulher com quem ele se casou depois de Sara morrer. Então você viu o Mark Anderson aqui brincando com o Abraão, dando no couro com seus 100 e poucos anos. Pois bem, depois que Sara morreu, ele ainda fez filho, irmão. E gerou uma descendência fora da promessa.
E os midianitas, claro, não faziam parte da aliança do povo de Israel, mas eu tenho motivos suficientes na palavra para acreditar que, especialmente a família de Zípora, guardou, ainda que 500 anos haviam se passado desde Abraão, guardou traços da fé de Abraão. Porque quando a Bíblia fala do pai dela, o pai dela é Jetro ou Reuel, o apresenta como um sacerdote. Êxodo capítulo 18, versículo 1, Jetro, sacerdote de Midian. Não está dizendo necessariamente sacerdote pagão de Midian. Não, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo o que Deus fizera por Moisés e por Israel, seu povo, como o Senhor tirara Israel do Egito. Versículo 9, Jetro alegrou-se ao ouvir todas as boas coisas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando das mãos dos egípcios. Isso depois disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Então veja, nós estamos aqui diante de um sacerdote não oficial. Essa mulher talvez tenha sido criada numa casa que, ainda que não com uma fé completamente íntegra, tinha os traços da fé de Abraão. Eu sempre li o texto, principalmente na outra tradução, que diz que ela circuncidou seu filho e pegou o prepúcio e o lançou aos pés de Moisés e disse: você é um homem sanguinário. E eu sempre entendi isso como uma mulher revoltada, dizendo: eu tive que fazer o que eu não queria. Mas eu revi a minha interpretação e aqui eu estou correndo o risco de assumi-la diante de vocês, porque ela é só uma hipótese. Mas no fim o que eu quero dizer é que essa mulher, de alguma forma, recebeu discernimento. Ainda que ela não fosse benquista, não seria pela congregação. Você vai ver lá na frente os irmãos de Moisés se levantando contra ele por causa da mulher cuxita que ele tomara. E ainda que ela fosse rejeitada, mas diante de Deus, e especialmente aqui nesse episódio, Zípora foi mais crente do que Moisés. E pastores, admitamos que às vezes nossas esposas são mais crentes do que nós. Que às vezes os nossos filhos são mais crentes do que nós. Você se lembra do justo Noé, embriagado e mostrando as suas vergonhas? E dos seus 2 filhos tementes ao Senhor, se aproximando para cobrir a sua nudez e devolver a dignidade do seu pai? Tem uma mensagem aqui. Mesmo estando numa cadeia de autoridade em segundo plano, você pode ser decisivo. Você pode ser o copastor de uma igreja, um obreiro, e você pode salvar o seu pastor. Fazendo a coisa certa. Fazendo a coisa certa, confrontando com a fidelidade. Veja, eu não estou aqui estimulando a insurreição. Zípora fez o que não era a sua obrigação fazer. Quem deveria circuncidar o filho era o pai, o homem. Mas já que Moisés não fez, ela fez. E há muitas vezes quando nós, mesmo em segundo plano, fazemos, é que nós começamos a salvar aquilo que está debaixo da ameaça de morte. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Eu quero estimular você, mulher. De novo, você foi dada por Deus ao seu marido como uma ajudadora idônea. Cumpra o seu papel. Não, você não foi chamado para governar o seu marido.
Mas você foi chamada para se posicionar quando o seu marido está errado. E você foi chamada para fazer o certo mesmo quando o seu marido está fazendo o errado. E há um poder nisso. Há um poder nas suas ações, há um poder na sua fidelidade, há um poder no seu temor a Deus, porque a sua ação pode reverter o quadro do seu marido enganado. E eu estendo isso para outros níveis de ação. Filhos podem salvar pais. Agora veja, queridos, Zípora, ela preferiu a dor à rejeição de Deus. Em muitos episódios de nossa vida, resolver um desvio é uma decisão dolorosa. Imagine, uma mulher não era para ela, era para um homem fazer, circuncidar um filho, arrancar a sua carne. Zípora pegou uma faca de pederneira, de pedra, e ela arrancou o prepúcio e fez o seu filho sangrar. Era pesado para ela, mas ela o fez porque era necessário fazer. E assim como circuncidar um filho, derramar o seu sangue, não foi uma tarefa fácil para uma mãe, assim pode ser muito alto o preço de uma confissão, da sujeição a uma disciplina necessária, até pública. Pode ser muito alto o preço de você renunciar a uma fonte de segurança, de finanças, mas que Deus não aprova. A circuncisão sempre causa dor, não é? Eu já estive diante de pastores que precisavam decidir. E alguns deles eu ajudei a decidir. Eu preciso decidir se eu vou continuar encobrindo o meu pecado até morrer, ou se eu vou enfrentar a dor da confissão, da exposição, para que eu tenha acesso a uma cura. E alguns dos homens que eu mais respeito são aqueles que foram corajosos o suficiente para derramar o próprio sangue a fim de serem curados. Zípora preferiu a dor ao invés de ficar com a rejeição de Deus. Porque escuta aqui, nunca se esqueça disso. A dor da cura sempre será menor do que a dor da morte. Às vezes saímos da sombra e nos expomos à luz. É tão dolorido. Ainda mais nós, os que estamos debaixo dos holofotes, não é? Os que temos uma reputação a nos sustentar, mas não é à toa que Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Eu quero terminar essa palavra, até porque o meu tempo já foi. Mas veja, como eu disse, mulheres podem salvar seus maridos, filhos, seus pais, liderados podem salvar os seus líderes. E essa é a nossa obrigação. Jesus disse: se o teu irmão pecar, Jesus não disse abandonam. Jesus não disse seja cúmplice dele. Se o teu irmão pecar, vai e repreende-o. Entre ti, ele só, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Isso funciona, e não há níveis de autoridade para isso. A autoridade é da verdade. Agora, a última grande lição, querido, é que um ministério ameaçado pode ser restaurado por aqueles que têm aliança com ele. Eu acho muito forte o fato de que Zípora não apenas circuncidou, isso era o que Deus queria. Zípora circuncidou seu filho, a justiça de Deus foi cumprida, a fidelidade foi resgatada naquela família, pela pessoa errada, mas foi. Mas ela não faz só isso. E aqui de novo vou me arriscar numa interpretação não convencional. Ela pega o prepúcio do menino e toca com o sangue
nos pés de Moisés e disse, você é para mim, homem de sangue. Eu sempre interpretei isso sob a outra. E tem uma outra tradução que dificulta a minha vida, porque na outra tradução ela diz, tu és para mim homem sanguinário, como se estivesse reclamando dele. Mas eu quero propor a outra possibilidade, que o que Zípora está falando é, Moisés, até agora há pouco você era um infiel fora da aliança. Mas eu estou aqui para restaurar a sua verdadeira identidade. Você é para mim homem de sangue. Você é homem de aliança. Você é descendente de Abraão. Você está autorizado para liderar esse povo. E esse é o espírito daqueles que confrontam. Os que confrontam não podem apenas confrontar, colocar diante da parede, agir da forma certa e entregar o outro a uma espécie de limbo. Não! Na verdade, quando nós temos o Espírito de Cristo e nós levamos alguém a restaurar a legitimidade, nós também precisamos ter a preocupação de restaurar a sua identidade. Você é um homem de aliança, Moisés. Que Deus levante as mulheres que têm alianças com seus maridos, mesmo quando eles estão errados. Não aliança com o seu erro, nunca. Nem as omissas e nem as cúmplices. As mulheres que se posicionam, mas que ao se posicionarem, não assumem o governo, que não é delas. Ao se posicionarem, reconstroem os seus maridos, para que eles cumpram o seu papel. Eu sei que se tiver alguém aqui muito influenciado pelo feminismo moderno, deve estar se contorcendo. Mas aqui nessa igreja, nós não estamos fazendo adaptações da palavra às ideologias do mundo. Aqui continua sendo como está escrito. E como termina essa história? Essa história, ela termina com a seguinte afirmação: e naquela ocasião, ou desde aquele momento, o Senhor o deixou. O Senhor o deixou significa, Deus parou de querer matá-lo. Estava tudo resolvido. Moisés agora tinha um chamado, Moisés tinha uma autoridade representada pela vara que estava na sua mão, mas Moisés também tinha o testemunho da fidelidade. E porque ele tinha tudo isso, ele chegou ao Egito. E no Egito ele confrontou os poderes de Faraó. E do Egito ele libertou o povo que foi chamado para a liberdade. Quantos recebem essa palavra? Rompimento, queridos, rompimento. Se há pendências aqui, não amanhã, hoje é dia de resolver as pendências. Eu quero que você fique em pé. Eu não vou invadir o horário e o espaço do meu parceiro Jackson, que tem uma palavra de Deus, mas eu quero que você se ponha diante do Senhor. Os músicos mais rapidamente aqui, corram para cá. E eu quero que você, claro, enquanto a palavra está sendo ministrada, ela está nos colocando sempre no nosso lugar. Eu não sei se a palavra fustigou você, se a espada incomodou você. Mas, de novo, você não precisa ser um pastor. Você tem um chamado de Deus. Esse chamado é verdadeiro. Deus não errou ao apontar para você. Mas esse chamado precisa ser cumprido na fidelidade. Não pode ser do seu jeito. Não pode ser com pecado. Não pode ser com coisas ocultas. Amém? Eu quero orar. E se alguém sente a necessidade de vir para perto do altar, como faziam os antigos que, precisando de perdão, corriam e seguravam na ponta do altar.
Se você sente que precisa realinhar a sua vida em relação a alguma dessas coisas que você ouviu, não só em relação àqueles que estão ofendendo ao Senhor com alguma maneira de fazer, mas inclusive aqueles que estão sendo omissos, vendo a coisa errada e cruzando os braços e não se arriscando a salvar quem está no erro. Venha para cá, eu quero orar. Eu quero orar por todos, eu quero orar por blindagem, eu quero orar por restauração.